meu caro colega, que prazer, que alegria ter você aqui e que satisfação inaugurar e celebrar esse dia tão importante para a advocacia, dia 11 de agosto, que é o nosso dia. E eu estou aqui para estrear um projeto do coração da vida para você. O Advocacia Limitada, é isso mesmo. Agora aqui você tem um canal que nós vamos debater e discutir, conversar as dificuldades, as limitações e as superações da advocacia autônoma. Então agora a notícia que eu tenho para te dar é: você não está mais sozinho ou sozinha. Eu estou aqui com você e hoje no primeiro episódio eu tenho um prazer e uma felicidade gigantesca, porque o meu primeiro convidado não podia ter sido diferente. Eu trouxe aqui uma pessoa muito querida, um amigo de longa data de vida, Dr. José Martinelli, muito obrigada. Meu colega de graduação do Mackenzie, olha só, advogado já há muito tempo na estrada, igual a mim, eu não vou falar quantos anos que a gente está na estrada, pós-graduado pela USP, pela GV, pai da Betina e do Dudu, marido da Arielle e um dos melhores amigos que você pode ter na vida. E tá aqui para a gente bater um papo. Zé! Muito obrigada por você ter vindo. Eu fico muito feliz. Eu que agradeço o convite. Né? Dia 11 é um dia muito especial, que é o aniversário do Dudu de 1 ano. Aí, também. Parabéns para o Dudu. Muito obrigado. Né? E eu espero contribuir, né, com vocês aqui, porque realmente não é fácil. Então, vamos lá. Vamos em frente. Zé, o canal aqui, o canal Advogado de Sucesso, na verdade, Advocacia Limitada, é para a gente conversar com esse pessoal jovem que está iniciando na advocacia como profissional autônomo ou quer fazer uma transição de carreira, né? Escolheu aí o direito. Você sabe que o curso de direito hoje é o que era administração no nosso tempo, né? Muita gente, não sei o que fazer, vou fazer direito. Nossa, não sei o que eu vou estudar administração, né? E tem muita gente no mercado. Tem muita gente que tirou a OAB e isso é super louvável, porque a OAB é cada vez mais difícil, né? Mas uma coisa que não se ensina, né? É a prática, é a vida real da profissão, né? Então, esse é o propósito aqui do canal, para a gente debater e falar assim, o que é, qual foi a trajetória. E aí eu já começo a te perguntar, né? Como que você escolheu, então, o direito? Porque na nossa época não sei o que eu vou fazer, né? Como que você foi para a área do direito? Como que você escolheu essa área? Conta aí. Tudo bom, pessoal? Vamos lá. Eu era um jovem de 17 anos, o ano era 1994. Não é para falar anos, né? Me desculpe. Mas nós fizemos na escola, no Colégio Dante Alighieri, eu participei, não é? Eu e meus colegas de classe, uma feira vocacional, não lembro exatamente o nome, mas lá eu conheci um advogado e ele começou a explicar como que funcionava, como a gente está debatendo aqui hoje, não é? E ele falou, olha, você que está em dúvida, se você escolheu direito, você não precisa ser necessariamente um advogado, você pode ser um juiz, um promotor, um delegado, enfim, ele apresentou todas as opções, e eram muitas, né? Eu pensei, por que não? Né? Por que não? Eu me identifiquei muito com o palestrante, né? Ele contou bastante da história dele, eu me identifiquei e acabei, quando eu concluí o colégio, o Mackenzie tinha o curso semestral e eu tinha feito uma viagem, enfim. Quando eu retornei da viagem, fiz a prova, fui aprovado, né? Fui aprovado. Aprovado, passou. E aí eu comecei, né? E na faculdade, assim, quando você entrou, você já sabia mais ou menos a que carreira que você seguiria? Porque nessa feira de vocação, você viu que tinha uma leque de oportunidades, ali você meio que já sabia ou não? Estava na dúvida? Vamos lá, eu procurei esse palestrante, ele me indicou um amigo dele que tinha um escritório trabalhista, Tá. o Geraldo Pedroso Filho, um grande abraço, Geraldo. Né? Foi o meu primeiro estágio. E eu fiquei lá quase que até metade da faculdade, os 2 primeiros anos, 3 primeiros anos de faculdade, eu fiquei lá. Não é? Aprendi muito.
o direito é completamente diferente daquilo que eu imaginava, que a gente via em filmes, via em séries, né? Os advogados sempre super bem alinhados, e, né, o trabalhista eram divididos em 4 ou 5 fóruns, era uma correria, enfim, era né, quando ia para o interior era trem, era uma coisa assim de louco, não é? Mas eu aprendi muito, vi que era totalmente diferente daquilo que eu imaginava, né? Aí de lá eu já fui para um outro tipo de estágio que foi no Banco Central do Brasil, né? Só para a gente voltar um pouquinho, o que que você imaginava que era? Como eu Qual foi disse, teu choque de realidade, meu assim? Vamos lá. eu venho de uma família de classe média alta, não é? Nunca tive nenhum tipo de dificuldade na vida, enfim. E no dia que eu comecei a ter que pegar um trem, Dos anos para 90. nos anos 90, um trem para Itapevi, né, uma cidade da região metropolitana. O fórum era um fórum numa área isolada da cidade, uma coisa assim. Periferia. Né, eu lembro que chovia, eu com o sapato, né, escorregava, eu tomei um tombo, sujou o terno inteiro. E assim, o que que eu via? Eu via os filmes, eu via séries, né? O advogado sempre alinhado, com 2, 3 assistentes, né? E era essa imagem que eu tinha, né? E totalmente distante Diferente. da nossa realidade. Né? O escritório que eu trabalhava era um escritório grande na área trabalhista, né? Tinham clientes muito bons, Bons. né? Mas para fazer a roda andar, nós tínhamos que fazer o acompanhamento processual, eram processos físicos na época, não eram nem processos eletrônicos, não Eletrônicos, né? existia. Imagina. Né? Então, os protocolos tinham que ser feitos no local. Depois foi criado o protocolo integrado, que facilitou, que você poderia protocolar no centro, mas não existia. Você tinha que ir lá no fórum, se quisesse conversar com o juiz, ver o processo, enfim. Né? O que nós temos hoje é uma maravilha. Né? É totalmente diferente do que nós tínhamos quando nós começamos. Né? Verdade. E ali, quando você estava terminando a faculdade, você já sabia que você queria ser advogado, apesar de todos esses perrengues aí que você passou, ou você achou que devia seguir uma outra carreira? Então, depois desse estágio, eu fui para o Banco Central, né? Trabalhei lá com pessoas maravilhosas, né? O José Osório Lourenção, Francisco Serrano, Luiz Haroldo Gomes de Soutelo, a doutora Orlinda, doutor Sengeri, mais, desculpe, que não, Quem eram esquecer? mais de 10, 15 procuradores, e eu trabalhava com uma parte específica, que era a liquidação extrajudicial de instituição financeira. Olha que legal. Então, lá eu tive certeza que era isso que eu queria fazer, não é? Então, eu comecei a conversar com amigos, né, já no terceiro ano de faculdade, em sair da faculdade e montar um escritório de advocacia. Eu tive isso muito claro no terceiro ano, não é? Quer dizer, bem cedo, né, Zé? Já Sim, sabia. E você já sabia mais ou menos a área que você queria já sim, no terceiro ano, sim. A ideia era essa. porque brilhou os olhos aí nessa área. Sim, eu montei até uma equipe de estagiários lá dentro do Banco Central, levei alguns amigos para trabalhar comigo, né? Quando eu saí, fui para uma empresa gigante de telecomunicação, era um ano o estágio no Banco Central, mas foi um ano que eu aprendi demais, né? E eu saí de lá, fui para uma empresa de telecomunicação, mas já sabendo que eu, independente do que acontecesse era um trainee, era um programa de trainee Isso, na empresa de é verdade, tinha telecomunicação, isso. mas eu sabia que eu ia terminar lá o trainee e ia abrir meu escritório junto com os meus amigos. Nós já estávamos com isso decidido. Né? E aí, vamos dar um salto então. Você resolveu abrir o escritório. Sim, Aí vão falar, né? Vão falar assim, é mal da nossa geração, né? A gente é meio que tiozão já, tem que assumir. E falar, na nossa época era tudo mato, exatamente. Mas era. né? Era tudo analógico, né? A gente não Exato. tá falando no Não tinha nem digital. celular. Imagina. O celular foi chegar. Tinha, mas não era smartphone, era aquele Sim, Motorola Nokia, gigante, um Nokia, tijolo desse tamanho. era coisa de gente muito rica, né? Sim, né? E para montar esse escritório, assim, você lembra
Quais foram aí essas dificuldades e as facilidades também, como que vocês fizeram ou deixaram de fazer aí nesse período? Então, Nossa, vamos abrir a caixa do tempo aí, sim, túnel do tô tempo. tendo que pescar na memória, mas foi uma coisa assim, nós éramos muito amigos, né? Tá, Hoje, assim, eu não gosto de falar, se eu pudesse voltar no tempo, não é? Eu acho que tudo acontece por uma determinada razão. lógico. E sempre eu olho pelo lado positivo, não é? Já vou adiantar, a sociedade ela não funcionou. Por quê? Eu escolhi uma área muito restrita, onde os meus concorrentes eram os maiores escritórios do estado de São Paulo, Você tinha escolhido a área de financeira, de liquida- liquidação. liquidação extrajudicial de instituições financeiras, né? Então, eu não tinha como concorrer, né? Eu lembro que o primeiro cliente que a gente pegou, né, eu cheguei um dia, fui falar com uma espécie de presidente da empresa, né, da instituição. Aí eu falei, mas o senhor vai pagar a mais, 10 vezes a mais do que eu estou cobrando do senhor, para um estagiário cuidar do seu processo? Aqui no meu escritório, eu vou cuidar do seu processo. O que que ele Eu, respondeu? não é? E ele falou, olha, você realmente é muito ousado, né? E É. ele acabou me contratando uma instituição financeira pequena, claro, não era nada gigantesco, mas foi o nosso primeiro contrato nessa área. Só que como nós estávamos conversando antes de abrir o programa aqui, um cliente só Não faz não verão, uma faz andorinha só verão. não faz verão. Agora, você falou uma coisa que eu acho que é bacana a gente trazer aqui na mesa para a gente debater. Você acha o que que fez fechar esse primeiro contrato? Foi o preço ou foi a sua ousadia, a sua postura com o Os cliente? dois, assim, eu tenho amigos que trabalhavam nesses escritórios maiores, eu sabia quanto que eles cobravam, era além de honorários, tinha questão de hora, não sei nem se Era existe. astronômico, né? Era Tem que ser. O custo do grande é grande. Sim, sim, exato. É. E o cara, por estar numa situação de liquidação extrajudicial, ele não está na melhor das situações do planeta, né? Não. Então eu fiz uma oferta para o cara que era possível dele pagar, né? Não adiantava eu chegar também e colocar um preço lá em cima. Eu estava É. começando minha carreira, enfim. Então é você ter bom senso e discernimento, né? O cara está numa situação que o Banco Central, o governo está querendo fechar o negócio dele, entendeu? Ele tem como escapar disso, não é? Mas ele precisa de um advogado que entenda, não é, do assunto. Seja E custa especialista. caríssimo. Então, assim, só que você se coloca no lugar do cliente. Ele vê um moleque né, 24 anos de idade, nem É. isso, não tinha, acho que tinha 23, né, 23 ou 20, 24 anos, 20, 21, 22, a né? gente se formou por aí. E ele fala, e ele escuta, mas e eu cheguei até ele, assim, até quem me indicou foram os meus colegas de Banco Central que me indicaram para ele, olha, o senhor não está em condição de contratar né, O o top do Bambam, top, o é. senhor fala com esse rapaz, ele acabou de se formar, ele trabalhou aqui até ontem, ele estava trabalhando aqui, ele sabe como funciona, ele vai. E realmente foi uma expertise que eu tive, né? Um aprendizado, né, que eu tive, que eu coloquei isso em prática com esse primeiro cliente, vieram outros depois, enfim, né? Mas esse foi o primeiro e foi o mais difícil, né? Foi o mais E a difícil. sensação quando o cliente fala assim, hein? É fantástico. É fantástico. Não, o senhor pode trazer o contrato amanhã, Que eu vou assinar. o senhor pode trazer em inglês, também traduzido, porque um dos meus sócios, um dos colaboradores dele, era americano. Certo. Ficamos a noite inteira traduzindo, né? Aí, Sem Google Translator, meu povo. Não nada existia disso, isso, né? era na Não, raça, eu fiz cultura inglesa, na unha. fiz cultura inglesa, estudei no Dante, tinha aula de inglês, tudo mais. Não estava Né? do Mas, dia mas mesmo assim, literalmente do dia para a noite, né? Ter que fazer uma versão do contrato em inglês para o colaborador dele, investidor dele, enfim. Né? E acabou dando tudo certo, né? Acabou dando tudo certo com esse primeiro cliente, não é? Mas foi uma sensação assim maravilhosa. Saí de lá, queria gritar, tá. né? Oh, né? Yes, yes. Muito Isso é legal, muito bom, né? muito legal. E é um cliente que ele está comigo até hoje, Olha né? Ele isso. está comigo até hoje. Foi o primeiro e E continua, continua sendo, e o né? atual.
E o que faz ele estar até hoje, Zé? O que se atribui a isso? Olha, foi porque o que eu prometi para ele foi o que aconteceu. Eu dominava o assunto, não é? Eu não inventei absolutamente nada, Uhum. não é? E então, o que eu falei para ele que ia acontecer, aconteceu exatamente, não é? E ele continua com as operações dele até hoje, né? Ele contornou Superou. isso, não é? Porque a liquidação extrajudicial, como o próprio nome diz, ela é extrajudicial, né? É um pré-processo. Ou o Uhum. cara se adequa ou ele fecha as portas. No caso dele, nesse primeiro momento, com a minha consultoria, ele conseguiu readequar a instituição dele e seguir em frente no segmento dele, né? Muito E bom. está até hoje aí, né? É isso que é relevante, né? Anima, né? Eu tenho certeza que foi um trabalho muito bem feito. Hoje ele é muito maior do que ele era lá atrás, né? Ele cresceu junto comigo, né? Ele era pequeno na época, hoje ele tem representação em mais de 30 cidades. Então, ele Uma tá. coisa que eu costumo falar assim no curso, não é o objetivo do podcast, mas eu sempre trago à baila assim no curso, que cliente bom é cliente fidelizado. Você Sim, concorda com isso? concordo. Concordo, porque nós temos a cultura de sempre questionar, criticar, e o brasileiro ele briga muito por preço, não é? Então, às vezes, não se importa muito com a qualidade. Então, o que os jovens aí hoje, na minha época, eram, sei lá, 10 faculdades que tinham, hoje tem um Um monte. monte. Um monte. Então, assim, a concorrência hoje ela é muito maior. Então, quando você fideliza o cliente, não é só pela qualidade do seu trabalho, não é só isso, é você olhar para ele, ver se ele tem condição de pagar, entendeu? Como que você pode trabalhar para ele sem atrapalhá-lo, porque num processo desse de liquidação, por exemplo, não é, você interfere na empresa como um todo. Então, o cara ele para de fazer o que ele está acostumado a fazer. Sei lá, planilha, contato com o cliente, ele vai cuidar, ele vai ficar comigo ali para me explicar o que que aconteceu, Uhum. né? Então, você tem que... Isso é um pulo do gato. O cliente, ele tem o teu trabalho é advogar. O trabalho do seu cliente é o ramo dele. Se você tira ele ele vai quebrar. Se ele vai ficar do teu lado ali, tenta pegar funcionários, entendeu? Outras pessoas. O advogado ele tem que ter essa dinâmica, né? Conversar com toda a empresa, não só focar no CEO, no presidente, Uhum. no diretor, enfim, né? Para que ele possa desenvolver as atividades dele, como se nada tivesse acontecendo. Às vezes um advogado, uma trabalhista muito Isso em qualquer grande, área, qualquer né? área. A gente está falando de direito econômico, financeiro, direito Qualquer área. trabalhista. Um amigo meu outro dia, ele tem uma empresa enorme, química, Hum. ele tomou uma trabalhista que ele assustou. Ele assustou, ele falou, olha, Martinelli, pelo amor de Deus, isso aqui... Eu expliquei para ele, eu falei, calma, isso aqui, o cara ali entra pedindo isso, aí você vai na audiência, faz um acordo. Ah, não, quero que você vá comigo. Não, não faço trabalhista, tem um amigo meu que faz, ele vai com você. Boa. Então, isso é muito importante, você sempre ter um parceiro comercial. Boa, vamos falar disso também. Você não, né, que a gente estava falando da especialização, né? É. É bem legal você se especializar e deixar os outros problemas para os outros especialistas. Você falou que saiu da faculdade. Vamos voltar então um pouquinho, né? Porque o Zé tem conteúdo demais, Então, assim, gente. dá para ficar Percebeu, 2 dias Dá aqui. pra ficar, ó. E aí, você falou assim, olha, a primeira sociedade que você fez foi por afinidade. Sim, Até eu penso assim, eu acho que todo mundo tende a fazer isso até por uma falta de conhecimento ou de experiência de mercado, ou por facilidade da pessoa que está ali, a gente acha que vai dar certo, né? E depois você falou uma coisa interessante, que falou assim, olha, não é muito por afinidade, não, ah, né? E aí eu queria que você falasse, então, então. com a experiência que eu tenho hoje, não é o que eu posso lhe assegurar, afinidade, assim, é a última coisa que você vai olhar. O que você tem que pensar é com o bolso. Não é? Olha, como que eu vou... Então, você tem uma empresa ali que é sua cliente. Não é? Você precisa você trabalha na área trabalhista, vamos supor, Uhum. você é advogado trabalhista. Pô, pega um amigo seu que é societário.
entendeu? Porque você vai atender essa empresa na área societária também, né? Não vai se meter a fazer aquilo que você não sabe, entende? Bom, Então, isso. ou, não, olha, o João é meu amigo de boteco, termina a aula, a gente vai tomar uma cerveja, não sei o que, ele fez estágio lá em 1912 no escritório societário. Não, você tem que pegar um cara que ele manje do assunto, que ele seja especialista. Esse cara vai ser o seu sócio, porque você vai trabalhar junto com ele, porque ele vai ter uma empresa que está faltando trabalhista também. Então vocês vão juntar, né? Você vai somar para ter um resultado melhor. É como eu vejo isso hoje. Você soma profissionais de diferentes áreas com especial bons, não é? Um carro sem pneu anda? Não. Sem Exatamente. direção anda? Não. Não adianta todo mundo ser pneu. Não adianta todo mundo ser direção. Cada um tem que, não é? Ter uma função. E um complementando o outro, né, Zé? Sim, Aí, vou fazer uma pergunta aqui. Vamos fazer já um link. vamos lá. Onde você encontra esses parceiros? Olha, é com o tempo, é com a vida, enfim, onde eu encontrei os meus melhores parceiros de negócio foram nos cursos de extensão, Aí, né? Nas pós que eu fiz, uma na USP e outra na GV, né? Então, as atividades que eu desenvolvo hoje, né, eu devo a isso, a amigos, a colegas que eu tive nessas duas instituições pós-Mackenzie, né? E porque muita gente acha que terminou a faculdade, tirou a OAB, não preciso mais estudar, já sei tudo. Não é assim. Não é assim. A vida ela está em movimento, as coisas mudam, não é? Então você tem que estar sempre atualizado, porque você não é o melhor naquilo que você sempre vai ter um melhor que você. Então importante você tem que isso. estar muito bem preparado, não é? A forma como eu vejo, né? Mas está Às vezes certo. alguém pode pensar diferente, mas a forma como eu vejo é essa. E lá eu encontrei pessoas que atuavam em outras áreas, não é? E nós formamos um escritório, digamos assim, grande, com filial em Campinas, enfim. E foi, não só em São Paulo, não é? Em Foi um Campinas. sucesso. Foi muito legal. Foi muito legal, né? Diferente do primeiro, foi uma coisa que engatou, que foi para frente, enfim. E eu E colho vocês benefício até hoje. focaram, e aí você começou nessa área de liquidação extrajudicial financeira, no setor financeiro, e depois você focou numa área do direito, continuou nessa área, ou foi numa área de indústria? Ah, a gente só advoga, por exemplo, para a indústria têxtil, ou só para construção. Isso. Como que vocês se especializaram assim? Como que você Vamos lá. resolveu No meu caso, eu, José Martinelli, só Hum, na questão de só, instituição financeira. certo. Ponto. Aí, uma associada minha ex-esposa, doutora Fernanda Zampol, um beijo para você, madrinha do Dudu, né? É uma pessoa maravilhosa, ela atua apenas em direito da família, Certo. né? É o melhor advogado na área da família que eu já vi na minha vida, né? Às vezes o cliente, não, eu quero que você vá. Zé, eu quero que você, porque eu acabo ficando muito amigo dos clientes, tem É, o essa cliente também. cria uma Não, conexão, né? eu quero que você vá. Eu falei, mas ela é 10 vezes melhor do que eu. Eu não sei fazer o que ela faz. Não, não, mas eu quero que você vá. E às vezes eu ia na audiência apenas acompanhando, né? Enfim, né? Mas você tem que se cercar de pessoas boas. É a forma como eu vejo, né? Ela, mas da onde que vêm os clientes dela, né? A mulher lá, ou o homem, tem um amigo que está separando, um indica o outro, porque você é bom naquilo que você faz. Se eu tivesse ido fazer lá, não ia dar certo, E né? Então, Zé, quando uma você é bom coisa no que você faz, as pessoas indicam, né? E, é você se torna conhecido, né? sim, também, escreve artigos, Você se por aí torna vai. conhecido. E uma coisa que eu ia te falar, que você falou aqui várias vezes, que eu concordo com você. Eu acho muito importante ser especialista, sempre buscar excelência, Sim, que não dá pra gente se contentar com um meio termo, não. nunca na vida, eu acho que em nada, né? Ainda mais hoje com a concorrência do jeito que tá. Exato, né? Eu acho que nem com a concorrência, eu acho que se você busca excelência, eu nem olho para a concorrência, para te Sim, falar a verdade, sem né? dúvida.
Mas uma coisa que você falou aqui várias vezes aqui na tua história, que me marcou, que me chamou muita atenção, é que quando o cliente te chama, você fala, não, isso eu não faço. Tem que aprender a falar não. Tem que aprender a falar. No começo é super difícil, né? É Eu, tentador aceitar? Você eu aceitou? aceitei, claro. Claro, E aí? né? E não deu É. certo. A gente, quando vai se aventurar naquilo que não sabe, não é? Ah, uma empresa, digamos assim, tinha dívidas para ser cobradas, não é? E a gente precisava pagar o aluguel, precisava pagar a secretária, os estagiários, né? E a gente, com o escritório recém-aberto ali, não tinha. A gente ficava lá no escritório, ninguém ligava, ninguém. Não sabia o que fazer. Os Ah, primeiros meses eram desesperadores. Você abre o escritório está pronto, com a internet, o computador, está tudo bonitinho, armado ali, o sofá, sala de reunião, tal. Só que não tem cliente, não tem a matéria-prima, o que é o cliente. e é uma grana, né, para montar É escritório. uma A grana. bala. Aí tinha um amigo nosso, tinha um outro amigo, que tinha um negócio não muito, né? E ele precisava cobrar os clientes que usavam dos serviços, né? De moissolas. Do estabelecimento dele, passavam o cheque sem fundo e não pagavam. Achava que não ia ter ninguém para cobrar. Quem que vai cobrar o negócio? E a gente pegou, tinha um amigo nosso que era um policial, ele estava aposentado, afastado, enfim, não lembro exatamente qual que era a situação dele. Ele falou: pega esses cheques, passa para mim, nós vamos, se eu vou fazer a cobrança administrativa, né, e se não der certo, você entra com a cobrança judicial do cheque. E eu passo um percentual para você. Fechamos isso. E isso foi, lá no começo, foi o que salvou o escritório, né? Mas é uma coisa que, assim, eu não podia divulgar. Se eu divulgo um negócio desse, é horroroso. Qual o marketing disso? Né? Não tem Nenhum. nulo, é negativo. Então, Ou não, né? É um é nicho. um nicho, é um nicho. Né? Mas é uma coisa que, assim, naquele momento, Salvou. salvou. Nós fizemos essa cobrança, essas cobranças aí, quase nenhuma ia para o judicial, que esposa que ia querer, né? Ia permitir o marido numa situação dessa. Então o marido pagava na hora ali, né? E a gente, E o cliente feliz porque recebeu o cliente feliz porque recebeu, enfim, nós felizes porque conseguimos pagar todas as as contas, contas. não é? Mas era algo que não dava certo, né? Não tinha como você, quatro sócios, um escritório no Brooklyn, né? Uma casa gigantesca, enfim. O custo disso, né? Precisaria de muitos clientes como esse Para manter. para que fosse uma coisa positiva, né? Uma coisa positiva. Por isso que a gente decidiu, né? Passou um tempo, a gente viu que não estava dando muito certo, então a gente passou, aí, nós nos separamos, não brigamos nem nada disso, somos amigos até hoje, né? Mas abalou a amizade, não é a mesma coisa como era antes. Então, aquela questão que eu tinha falado lá atrás, de você se agrupar Associar com pessoas diferentes de você, o resultado é melhor. com expertises diferentes, Expertises né? diferentes, exato, desculpe. E Zé, você acha que seria melhor para quem tá assim hoje, com a tua visão de hoje, tá? Para quem tá começando, o que que você acha? A pessoa fazer assim, parcerias estratégicas ou uma sociedade? Num primeiro, tentar parcerias estratégicas, porque a sociedade é um relacionamento, não é? Isso. É um relacionamento como outro qualquer, namorado, namorada, um relacionamento A familiar. observação do seguinte, sociedade é negócio, tem uma grana envolvida ali. Então, É, a parceria, no meu entendimento, é o melhor, tá? Porque a sociedade, queira ou não, você vai ter conflito, vai ter problema. vai. Você não é dono sozinho de De um uma, negócio. isso, você, né? Então, eu hoje, com 47 anos, se eu pudesse dar esse conselho para alguém, seria montar sozinho e buscar essas parcerias estratégicas. Parcerias. Então, perfeito. Só que nem sempre é possível, né? É. Nem sempre é possível. Então, cada um sabe o que é melhor para si, mas pensar sempre em seguir o seu caminho, né? E Zé, você, quando que teve assim um estalo?
Adorei essa história da cobrança, eu acho genial. Aí a Eu gente acho também não genial. pode, a gente tem que omitir todos os detalhes, né? Não, os Mas, detalhes sórdidos a gente deixa nos para os bastidores. bastidores, tá? Mas assim, o... qual foi assim a chave de virada que você percebeu, caramba, eu preciso realmente focar, me especializar, senão não vai deslanchar? Quando que você teve essa sacada? Porque eu era um jovem, né? Tinha uma namorada na época, enfim, tinha saído da casa da minha mãe e eu queria ter sucesso. Uhum, Eu queria ter sucesso, não queria ficar pagando conta. lógico. E chegou um momento que nem as contas mais a gente conseguia pagar, entende? E aí eu vi que eu precisava mudar, Nada como um boleto para botar a gente para frente, né? né? Eu passei por uma, assim, não precisava, Uhum. né? Eu não precisava passar por isso. Sempre tive carro, moto, enfim, vendi carro, vendi moto, eu comprei uma scooter amarela, né? Eu Lembro lembro. disso até hoje. Fui morar vendia apartamento, enfim, vendi tudo que eu podia para não ter dívida nem nada e fui morar nos fundos do escritório. Eu fiquei nessa situação acho que por 2 ou 3 anos, né? E foi uma coisa que a gente já conversou também. Foi. Quando você tá ruim de grana, meu amigo, você é esquecido por tudo e por todos, não é? Então, foram, sei lá, eu conto nos dedos de uma mão as pessoas que continuaram do meu lado. Eu sempre fui um cara super social, comercial, não é? A minha função durante muito tempo no escritório era almoçar com cliente, com juízes, promotores, delegados. Desenvolver o Isso, relacionamento. isso, não é? E na hora que a coisa que o dinheiro, que a coisa apertou, que o dinheiro sumiu, eu me vi numa situação que olhei pro lado, não tinha mais ninguém. Que a gente brinca que eu parecia um leproso, É. né? Isso quando isso aconteceu, que você me contou, falou, nossa, ele parece que, né, que eu tô com uma doença ultra contagiosa, Sim, uma lepra, que ninguém chega perto, a gente repele, que ninguém quer fazer parceria, nada. ninguém abre Se oportunidade, tiver aquele spray de pimenta, ainda pimenta joga. já joga, fala, sai, igual cachorro, né? E, E e aí foi um momento de reflexão, de foi, superação. foi. Foram de 2 a 3 anos bastante difíceis. Eu tenho bastante orgulho de contar essa história, porque assim, Lógico. poderia ter batido na porta da minha mãe, das minhas tias, da minha família, de algum, né? Ó, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, que a casa Uhum. caiu. E eu passei por isso, óbvio, eles não ficaram sabendo de tudo, né, exatamente como aconteceu, mas eu abri algumas coisas para eles, conversei, me ajudaram, me deram todo o apoio e tal, mas eu consegui sair disso não é? Com clientes. E Fazendo o que você sabia esse fazer. primeiro cliente que Olha eu que legal. salvei ele lá atrás, ele começou a me indicar, não, Zé, por que você não me falou antes? Ó, esse aqui é o Arnaldo, esse aqui é o João, me Olha apresentou. que legal. E foi assim. Então, eu acho que quando você faz um trabalho bem feito, você vê, esse cara está comigo até hoje, me ajudou no momento que eu mais precisei, né? E eu também ajudei ele no momento que ele precisou. Que eu podia ter cobrado, eu sabia quando que estavam cobrando dele. Eu podia ter cobrado mais, eu podia ter, Ou igual, alguma sim, coisa ali, né? à vista, né? Né? Enfim, eu fui amigo dele naquele, nem conheci o cara, eu fui amigo dele naquele momento. Eu vi o desespero no olhar dele. Então a leitura do teu receptor é muito importante. Você saber, você entender o que o cara está passando, né? Porque foi o que me salvou. Eu fiquei no lugar dele. 5, 6 anos depois eu fiquei no lugar dele, né? Ele estava quando eu fui ajudá-lo, ele estava com a corda no pescoço. Quando eu fui bater na porta dele, eu que estava com a corda no pescoço, né? Então ele me indicou esses clientes, né? Teve um grande amigo meu que também nós montamos uma sociedade, ele veio trabalhar comigo também, foi muito legal, né? E durou isso até 2015, quando eu decidi me aposentar aí Da e advocacia. me dedicar ao direito público, né? Tá Foi certo. a pós que eu fiz na USP, eu trabalhei em várias prefeituras, uma outra área do direito,
também é muito gostosa, muito legal, vale a pena aí para quem tem essa curiosidade, esse interesse, né? Não sei nem se a USP ainda tem esse curso de gestão pública, Também não sei. Se alguém mas souber, pesquisa, manda aí nos mu- comentários pra gente ficar atualizado. muito legal, conheci muita gente boa, né? E minha vida Pois hoje tem é. Não, tua vida totalmente hoje. diferente do que era na época do escritório, que era correria, quem pensa que é moleza não é, não é? Isso, vamos falar sobre isso. Tá. O dia a dia da advocacia. Olha, se você levar a sério, se você busca a excelência, você vai perder muitos finais de semana, você vai perder muito cineminha com a namorada, muita cerveja com os amigos, não é? Então, você tem que estar preparado para uma vida de alguns sacrifícios, né? Não recomendo também 100% sacrifício, porque Sim. você acaba, né? Mas você tem que estar preparado para isso, né? Trabalhar de final de semana, abrir mão de muitas coisas para fazer, principalmente no começo. O começo é muito, Fundamental, né? ele é fundamental, porque o tempo passa muito rápido. Esse mês eu estou fazendo 24 anos de formado, Estamos. né? Estamos. Estamos. Então, né? Ontem eu era ontem Estamos. eu era Um um estagiário. estagiário, né? Passa Então, Zé, muito aí rápido. uma coisa também que a gente estava comentando aqui nos bastidores e tal, antes de começar, estava falando sobre estágio, né? Sim, Tem muita gente assim, eu fiz estágio durante muito tempo no Banco do Brasil eu e lembro. no Banespa. Banespa, meu caro colega, que nem tem mais. Vai ver que passou a liquidação pela tua mão. Aí, o sair de uma estagiária experiente para uma advogada sem experiência no mercado, né? Mas eu confesso para você que o estágio para mim foi de muita utilidade. E aí Fundamental. eu queria que você fizesse essa análise, porque assim, tem muita gente também no mercado que vai fazer a faculdade de direito, que quer se dedicar a uma nova carreira, mas não tem tempo, porque tem a opção seguinte: ou paga as contas ou estuda, né? E aí, para mudar do emprego, para ir para um estágio, tem essa dificuldade. E, e que está nessa dúvida de escolha. Vamos falar um pouco sobre a importância de um estágio, de um bom estágio, vamos falar assim, né? Que não é estagiar por estagiar também, né? Graças ao bom Deus, eu fiz estágio do primeiro ao último dia, né? Eu lembro que amigos meus foram fazer só depois, alguns até tiravam sarro, É. no começo da faculdade, moleque, enfim, né, de terno e gravata, né? É. Você vai trabalhar com direito, você vai ter que usar terno e gravata, Gravata. infelizmente, né? Eu hoje, graças ao bom Deus, não preciso mais usar diariamente, mas eventualmente eu ainda tenho que usar. Ah, Você está numa ocasião mais É formal, lógico, tal, mas né? assim, a pessoa tá começando, se ela quer, ela tem que saber desde cedo o que ela quer, entendeu? Óbvio, tendo possibilidade, como você falou, às vezes a pessoa tem que estudar, ela tem que trabalhar e estudar, não dá tempo Uhum. para fazer o estágio. Então, buscar um estágio remunerado, você tem estágios muito bem pagos. Tem empresas, hoje eu olho assim, o salário do estagiário, eu falo, meu Deus do céu. Eu lembro, meu primeiro salário de estagiário foi Era R$ 186. por aí mesmo. 186. Lembro disso até Dava pra comprar hoje. um par de sapato só e olhe lá. Não, era muito. Ixi, Você pagava para trabalhar, porque era terno, homem, não, mulher também, mulher também. né? Tá aí, enfim. Mas é muito importante. E foi o que você falou, não adianta estagiar por estagiar. Tinha amigo meu que ia lá, ficava, tem computador, eu jogo não sei o quê, eu jogo. Meu, na empresa mesmo, a gente tem programa de trainee. Eu vejo que dos 10 trainees, sei lá, dois têm real interesse, né? Então, assim, você tem que buscar ah, trabalhar num lugar, estagiar num lugar bom, aproveitar aquilo, né? Eu agradeci aqui praticamente todos os meus chefes aqui, na época de eu lembro o nome de todos eles, como eles me ensinavam. Eles, ó, Zé faz isso, Zé faz aquilo, Ah, tal. que legal. Eu tive sorte, né? Eu tive sorte, que também às vezes a pessoa vai para uma empresa boa, só que o chefe muitas vezes não tem tempo Para treinar, né? Exato. Ó, faz isso aqui, ó. Se vira É, aqui. se vira. Faz isso aqui.
né, também cabe ao estudante ter essa percepção. Opa, esse cara aqui não vai me agregar absolutamente nada eu estar aqui nesse lugar. Vou procurar um outro, né? O começo, ele admite, você pode falhar no começo. Onde Boa. você tem que falhar é no começo. O que você não pode é insistir no erro. Você tem que ter aquela leitura que eu estava falando. Você, olha para o estágio que você está fazendo, isso aqui é bom. Ah, eu quero fazer direito da família. Você está no escritório trabalhista, não esquece. Né? Procura um escritório de direito de família. Né, é isso. A sugestão que eu dou é essa. Não deixar um dia de fazer. Porque você é jovem, consegue acordar cedo com tranquilidade, consegue dormir tarde. O jovem, né, ele tem qualidades que nós não temos mais hoje. Né? Não Ou temos. até quando é um projeto novo, né? A energia que a gente Entusiasmo. dedica, Entusiasmo, enfim. Ele tem todas essas qualidades aí que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cansado, né? Não tem mais aquele Tem coisa que pique, não aceita mais também, né? 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 E a facilidade com a Tecnologia. tecnologia, não é? Então aproveitar tudo isso, não é? E fazer com que isso trabalhe para você lá na frente. Porque se você for perceber isso com 35, 40, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficar para você. O tempo não volta. O tempo não volta. Não é? Então você tem que aproveitar muito bem o tempo. Não é? A E sugestão que eu dou é essa. durante. Maravilhoso, maravilhoso. Até eu tô aprendendo com você aqui. Zé, você não teve mentor assim durante a sua carreira de advogado? Teve alguém assim que te orientou bastante? Ou você foi aprendendo aí durante todo esse tempo? Como é que foi isso? Olha, eu não gosto de falar em uma pessoa, né? Eu citei aqui algumas pessoas que foram muito importantes no meu desenvolvimento, não é? Que foram assim, eram os chefes, né? O Geraldo Pedroso, que era o sócio majoritário do Pedroso Advocacia, né? Foi um grande mentor que eu tive. O José Osório Lourenção, que era o procurador-chefe do Banco Central em São Paulo. Na Telefônica, que não era Telefônica, era Telesp, assim como você, né? Era o Birajara Escudeiro, também foi um cara fantástico, me ensinou muito. Né? Eu só tenho a agradecer os chefes que eu tive. O Francisco Carlos Serrano, do Banco Central, também ele era subprocurador, é um cara me ensinou muita coisa. Doutor Orlinda, Doutor Betito, Senger, todos do Banco Central me ensinaram muito, né? Só tenho a agradecer a essas pessoas que talvez nem saibam o quanto me ajudaram, né, a eu chegar onde eu cheguei hoje. Olha só. Na faculdade teve algum professor assim que te inspirou? Para o bem ou para o mal? Fala assim, isso aqui eu não vou fazer. Não serei assim, não citaremos nomes, mas teve professor que falou, não, isso daqui eu não quero, ou aquele lá, ok. Olha, a faculdade, pelo fato de eu fazer estágio, né? Então, assim, eu não me apeguei muito a nenhum professor. Tá. Se eu falar o nome de uma pessoa aqui, eu vou estar exagerando. Eu não me apeguei a ninguém, porque eu dava mais valor para o estágio, não é? Na prática. Para a prática. E assim, na faculdade eu fazia óbvio, assistia às aulas, Não, tem que estudava, eu fazia o TCC, enfim, tudo isso eu Isso fiz. a gente tem que fazer, Né? evidente. Agora, não me apeguei a nenhum professor Fala especificamente. assim, não, tal fulano me inspirou. Não Não. foi dali que saiu. Não. Foi do trabalho. Foi do trabalho. Foi do trabalho. Né, que eu tive contato com essas pessoas maravilhosas, me ajudaram muito, assim, com conhecimento, com a prática. Porque, assim, quando eu terminou a faculdade, no dia seguinte eu já sabia o que eu tinha que fazer. Né? Eu não precisei, porque eu tive muitas pessoas que estavam formadas com OAB, apareciam no escritório para aprender a advogar. Aí. Tá vendo? Você E- não tá sozinho nessa, não. Não, Zé, não quero nem receber. Eu falei, olha, aí eu lembro que eu tive que conversar com o meu sócio, como que a gente vai fazer para ter essa pessoa aqui dentro? Aí eu fui descobrir, mas tem mais duas pessoas que já estão, assim, eu Como não sabia. assim? Não, porque o escritório chegou num ponto que ele ficou grande.
Então, assim, eu não sabia, não conhecia Todo todos. mundo. E já tinham duas outras pessoas formadas com a OAB que nunca tinham feito estágio. Estavam lá, e aí eles tinham criado Queriam auxiliar aprender. jurídico, lembrei. Nossa. Eles tinham criado um cargo para essas pessoas que estavam formadas, tinham OAB, mas não sabiam como atuar, de que forma. Sabiam absolutamente nada. Elas só tinham conhecimento da faculdade, né? Então essas pessoas assim, uma delas foi super bem. Hoje é uma advogada, é uma menina, né? Uma mulher, na verdade, É. uma advogada brilhante e tal. Os outros dois eu não mantive contato, né? Mas é mais difícil. É muito mais difícil você fazer depois, mas é aquela história. Tem pessoas que Mas também é só um conseguem depois, né? depois. Eu acho que é um treinamento necessário também, Eu né? não sei se os escritórios hoje têm esse cargo de auxiliar jurídico, auxiliar técnico Tem jurídico. um. Agora eu sei que tem uma regulamentação, uma instrução aqui da OAB que abriu para o paralegal, que é aquele cara que não tem a OAB, é o bacharel, Hum, entendeu? sim, entendi. Que é para dar porque tem muita gente aí formada sem OAB também, que tá no limbo, né? Vamos falar a verdade. Sim, uma vez eu até falei isso Tá no eu limbo. falei é um grande Eu vou advogado, fazer o quê? trabalhou comigo Ah, e ele ficou nesse limbo. Eu falei para ele, você está no limbo? Eu não estou no limbo. Eu falei, tá você no tá, limbo! você se formou aqui, você não tirou a OAB. Então a gente precisa que Tem que ter. esse rapaz ele trabalhou, até esqueci, um grande abraço pro Kiko Parente. Ele trabalhou comigo com o Kiko. Ele era o office boy do escritório. Aí ele estudou, passou na faculdade. Meu, se formou na faculdade, fez estágio conosco, se formou e hoje é um excelente advogado. Então, esse cara é um exemplo de superação, né? Não sei se eu posso citar o nome, mas Tá vendo? ele é um exemplo de superação. Iniciou como boy, não sei hoje do nome, Office boy. office boy, aí foi para passou na faculdade, fez o estágio e aí fez a OAB um ano depois que ele terminou a faculdade, 6 meses, acho que foi, que é a cada 3 meses a prova, não é isso? É. Acho que é isso. Agora Sei, aumentou a periodicidade, né? não sei, acho que com 6 meses ele passou na prova. Cumprimentou a gente, agradeceu o estágio e foi abrir o escritório dele. Maravilha. Especialista em direito do trabalho, vai super bem, né? Que Um legal, cara, Zé. Tá eu tenho vendo? toda a minha admiração. Zé, uma pergunta aqui pra gente refletir. A advocacia vale a pena? Vale, E por vale. quê? Olha, como eu falei, eu não gosto de falar assim, se eu pudesse voltar no tempo e mudar tal coisa, não é? Eu acho que a gente tem que passar por tudo que a vida é isso, não é? O que seria a vida sem as É dificuldades, não é? verdade. E assim, na dificuldade eu conheci muitas pessoas que estão comigo até hoje, né? Outras pessoas que estavam comigo na época de bonança não estão comigo mais, né? Então, assim, eu acho que o direito, ele prepara você para tudo isso, não é? É como o cara lá vamos voltar lá na feira vocacional, lá, Tá. no evento vocacional, ele falou, olha, o direito é a faculdade mais completa que você pode fazer, porque você é uma lição de vida, né? Você vai estar preparado para todos os obstáculos que a vida impor para você, você vai estar preparado. E assim, eu penso muito no que esse cara fala até hoje. Porque é uma coisa que, assim, realmente, a função que eu exerço hoje, por exemplo, eventualmente eu vou numa delegacia, eu vou num fórum, quando a empresa onde eu trabalho tem algum problema mais sério, assim, eu vou. A empresa tem 5 advogados, todos brilhantes, muito bons advogados que cuidam do cotidiano da empresa, né, de forma muito competente. Os sócios têm coisas particulares deles que eles não querem que se misture com a empresa e eu E confiam em mas, você. mas, Confiam mas, pra você. mas na empresa, por exemplo, montei o saque da empresa. Tem empresa, é um nicho, tem várias empresas que não tem saque. Olha aí.
né? Eu montei o SAC, que envolve o direito do consumidor, Consumidor. entendeu? Então, assim, o direito, ele está presente em tudo, em absolutamente tudo. Você pode não exercer a advocacia, você pode não exercer a magistratura ou qualquer outro cargo público, digamos assim, mas o direito ele vai estar presente. O ato de você fazer uma compra no mercado, né, se você for pensar o ato de você abastecer o seu carro, o direito está sempre ali. O direito está sempre ali. Então você sempre vai ter uma oportunidade de usar o seu conhecimento. Não é? É como eu vejo. Maravilhoso, Zé. Maravilhoso. E para a gente finalizar aqui, se você tivesse que falar assim, vamos falar 3 palavras, né? A tua jornada aí dentro da advocacia, sua jornada aí de carreira profissional, quais essas 3 palavras, ó que difícil, hã? Que você está muito inspiradora essa conversa, eu tô com dó aqui, é, porque, veja, você fez uma faculdade de primeira linha, Sim. teve oportunidades excelentes de estágio, e aqui nos bastidores você falou uma coisa também, falou assim, Elô, acho que dos meus amigos aqui de faculdade, acho que 1 ou 2 seguem ainda, né, como advogado. Porque isso também não é garantia de que a pessoa vai seguir bem na advocacia. Você teve um olhar sagaz, você teve discernimento para poder ouvir, né, e seguir bons conselhos. Você lembra do primeiro conselho lá da feira vocacional, Sim. quando adolescente, no começo, né? E isso é muito importante. Eu acho que isso é mais assim uma qualidade sua do que como advogado em si. É isso que você leva assim para a tua vida, né, Zé? De observar e de saber realmente filtrar e tudo mais e superar, né? Você falou aqui que você teve uma fase de superação, 3 anos. 3 anos E deu certo. de superar. E dá certo, uma Sim. hora a gente É supera. uma das palavras, resiliência. É, É uma, eu você pediu tenho. 3. Uma delas é É resiliência. resiliência. Isso. Então, primeira resiliência. E a segunda, o que que você escolheria? Inovação. Né? Eu sou uma pessoa totalmente diferente de todos os meus colegas, assim, de amigos, assim, advogados em geral. Eu sou muito diferente. Então Sair da eu caixinha. sou marcante. Não é que eu não sou, não é que eu não estou sendo É, humilde, não é que eu não estou sendo é só humilde, não é nada olhar. disso, né? Para você ter uma ideia, eu fui outro dia num restaurante, uma moça, uma senhora, na verdade, seu nome é Martinelli, você é o Dr. Martinelli, não é? Daí eu Ué, como é olhei, que sabe, eu falei, né? sou eu, tal. Ah, eu sou a fulana do segundo tribunal de alçada, Que nem cível, que existe nem existe mais. mais. Isso que eu tô te falando faz o quê? Faz uns 30, 40 dias. Caramba! Ela Ah, me deu um abraço, porque eu levava panetone no Natal, ah, eu conversava com ela. São todos seres humanos. Então, assim, boa. você tem que estreitar o laço com essas pessoas. Então, eu, quando era estagiário, eu levava lá, eu ia protocolar uma petição, eu levava uma balinha junto. Aí você vai criando amizade. Eu nem lembrava dessa mulher, e eu tô muito diferente fisicamente, eu uso barba hoje, não usava antigamente, né? Ela me reconheceu, veio falar, me abraçou, ficou emocionada, né? Perguntou como que eu tava, me apresentei meu filho para Que ela, legal. minha esposa, mas quem que é? Explicar o que que era o Tribunal de Alçada, enfim, né? É uma coisa, então assim, você ser diferente, entendeu? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Se você for fazer o mesmo que os outros estão fazendo, você vai ser mais um, entendeu? Então, a Mas inovação. é o diferente autêntico, né, Zé? Porque você fazia isso porque é você. Não era Ah, uma coisa sim. forçada, Não. né? É o teu jeito. Sim, exato. Mas todo mundo pode Pode desenvolver ter isso, isso. né? Ah, e a terceira palavra
É conhecimento. É nunca deixar de se atualizar, Maravilha. nunca achar que você sabe tudo, que você sabe mais que o seu colega. Eu vi muita gente boa se perder por causa disso, entendeu? É soberba, né? Então, prestar muita atenção aos detalhes. Se você for advogar, né, todo argumento ele tem que ter uma prova. Tudo que você argumentar numa peça, você comprove nos documentos. Né, você tem que ter, assim, cirúrgico. Você tem que ser cirúrgico naquilo que você faz. Né? Se um médico erra ali uma veia ali numa cirurgia cardíaca, você está lascado. Então, se você errar numa defesa de um cliente, o seu cliente também está lascado. E você junto. Né? Sim, sim. Então, você nunca errou? Sim, já errei. Óbvio que já errei, mas você tem que reconhecer e buscar o conhecimento, né, para recuperar isso. Tá? Nós todos somos seres humanos. Verdade. Estamos sujeitos a isso. Agora, se você quiser ficar naquilo, se você errou, porque você não tinha conhecimento suficiente. Né? Então você tem que aprimorar o seu conhecimento. Então acho que são essas 3 palavras aí que forjam um excelente profissional hoje. Maravilha, forma um profissional de qualquer área, né? Não precisa nem Sim. ser advogado. Gente, que lição. Zé, Eu curti muito aqui, tá aqui, Elô. foi um prazer inenarrável, Ô, meu louco, nobre meu. colega. O prazer foi todo meu. Um abraço para todos vocês aí. Bom, vamos inaugurar aqui com chave de ouro esse primeiro episódio, a primeira temporada. Que prazer, Zé. Foi Tudo muito meu, bom. Elô. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Muito, muito. Valeu muito a pena. Puxa. Fiquei muito feliz. Doutor Martinelli, que prazer tê-lo aqui. Quero Prazer é todo agradecer meu, de novo. Eu sei que você viajou para vir aqui para conversar comigo, para conversar com a gente. Olha, o tempo dele é tão precioso quanto você nem pode imaginar, você que está aqui assistindo, tá? Então, só agradecimento. E para coroar aqui a nossa estreia do programa Advocacia Limitada, esse podcast que eu espero ter enriquecido demais esse primeiro. Já começamos com o sarrafo lá na altura. E toda semana tem um episódio novo a partir de hoje, 11 de agosto. Agora toda semana vai ter um episódio para a gente debater aqui sobre as limitações e as superações da advocacia autônoma e da carreira profissional do advogado. Curte, compartilha, não custa nada e já segue aqui o canal porque só vai ter coisa boa. Muito obrigada e até o próximo episódio.